Tô dando risada bem da tua cara, sentando, quicando e jogando pra trás. Quer mais? Quer mais? Fala, Squad do Poder! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre raio atômico, uma das propriedades periódicas mais importantes em qualquer vestibular. Então prepara, vem comigo e solta a vinheta que o Química do Poder está no ar. Delícia! Olha aqui, vamos começar pela definição formal de raio atômico. Eu tenho dois átomos, tá? Esses círculos que na verdade não estão muito bem desenhados, mas faz um esforço, considera aí, tá? Representam átomos, átomos unidos. Aqui essa bolinha preta aqui no centro está representando o núcleo desses átomos. Então eu tenho uma distância entre o núcleo desses átomos que eu vou chamar de D. O que seria então o raio atômico? O raio atômico seria a metade da distância entre o núcleo desses dois átomos. Beleza? Só que, se liga, você é esperto, você é sagaz. Você entende que a metade disso aqui é simplesmente esse pontinho aqui, esse pedacinho em verde. Então, na verdade, o raio atômico pode ser descrito como a distância entre o núcleo de um átomo e a camada mais externa e o nível de energia mais distante do núcleo. Então, toda vez que você pensar em raio atômico, pense em tamanho do átomo, pense na distância entre o núcleo desse átomo e a camada mais externa. Vamos ver algumas comparações aqui que são extremamente importantes. Eu peguei o berílio e peguei o magnésio. Vou fazer a distribuição eletrônica deles. O berílio é 1s2, 2s2. Para quem não ficou atento, se o número atômico do berílio é 4, eu tenho que distribuir 4 elétrons, porque o número atômico representa o número de prótons e um átomo no estado fundamental apresenta a quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons. Então eu distribuí aqui 4 elétrons. Agora, olha o magnésio. O número atômico dele é 12, então eu vou distribuir 12 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. De cara, eu quero muito que você perceba como funciona a configuração eletrônica aqui do berílio e a configuração eletrônica da camada de valência do magnésio. Tanto no berílio quanto no magnésio, eu tenho 2s2 e 3s2. Então eu tenho ns2 como a configuração eletrônica da camada de valência desses elementos. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que o berílio e o magnésio são dois elementos da mesma família. Só que o berílio, como tem duas camadas eletrônicas, ele está no segundo período. Já o magnésio, com 3 camadas eletrônicas, está no terceiro período. Resumo disso tudo. Eu tenho dois elementos químicos, a comparação de dois elementos químicos da mesma coluna da tabela periódica, do mesmo grupo, da mesma família, só que em períodos diferentes. Tá? O berílio, então, tem 2 camadas eletrônicas e o magnésio tem 3 camadas eletrônicas. Eu disse para você que o raio era a distância do núcleo até a camada mais externa. Galera, se o berílio tem 2 camadas e o magnésio tem 3 camadas, quem apresenta maior distância? Quem vai apresentar maior distância é o magnésio, porque se ele tem mais camadas, ele vai ter uma maior distância e um maior raio atômico. Então eu posso resumir aqui isso tudo dizendo que o raio do berílio é menor que o raio do magnésio. Qual o critério que você utilizou para poder garantir isso? Você disse para mim o seguinte: o magnésio ele tem uma maior quantidade de camadas. E se o magnésio tem uma maior quantidade de camadas, ele vai apresentar um maior raio atômico. Beleza? Então essa é a primeira informação importante sobre o raio atômico que eu preciso que você saiba. Eu preciso que você entenda que quanto maior o número de camadas, maior o raio atômico. Beleza? Tranquilo? Tá simples, tá fácil, né? Já estava na hora. Olha esse outro exemplo. Magnésio 12. A configuração eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Já tínhamos feito no exemplo anterior. Agora olha o cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Distribuindo aqui 17 elétrons. Olha para a camada de valência do magnésio. 3s2. Olha para a camada de valência do cloro. 3s2, 3p5.
a configuração eletrônica da camada de valência é diferente. Então eu não posso afirmar que o magnésio e o cloro estão no mesmo grupo. Mas, em contrapartida, o magnésio tem 3 camadas eletrônicas, 3 níveis de energia, e o cloro também. Então, se ambos têm o mesmo número de camadas, eu posso dizer que o magnésio e o cloro estão no mesmo período. E aí, se eles estão no mesmo período, têm o mesmo número de camadas, o critério que a gente utilizou no caso de cima, a gente não pode utilizar no caso de baixo. Porque a gente viu que quanto maior o número de camadas, maior o raio. E aqui o número de camadas é o mesmo. Para isso, eu quero que você lembre de um conceito que é muito importante. Eu quero que você lembre o seguinte. Um cara chamado Coulomb diz que a força elétrica entre cargas pontiformes é diretamente proporcional à quantidade de cargas e inversamente proporcional à distância entre elas. Essa força pode ser uma força atrativa ou uma força repulsiva. Então pensa que essas cargas pontiformes são prótons e elétrons. Os prótons positivos e os elétrons negativos. A força que acontece entre elas é uma força atrativa. Os prótons vão ter uma tendência a atrair os elétrons, não é isso? Então, quanto maior a quantidade de prótons e elétrons que eu tenho, maior vai ser essa força de atração, porque o aumento da quantidade de cargas provoca um aumento da atração. E quanto mais atraído isso está, mais próximo essas cargas estão. Isso aqui parece difícil, não parece? Mas lembra de você, pensa em você. Quanto mais apaixonada você tá, ou mais apaixonado você tá pelo crush, mais próximo você quer esse crush perto de você. Oh, meu bem! É a minha garota! Que legal! Por onde é que você andou, meu bem? Porque vocês estão se atraindo muito. Não é assim que funciona? Você está muito apaixonado. Vamos supor que você entrou lá no aplicativo de paquera, tá? E aí nesse aplicativo de paquera você começou a rejeitar um monte de gente e apareceu o teu crush. Você vai lá e joga, curte ele até dar match. Quando dá match, vocês se aproximam, vocês estão se atraindo. E quanto mais atraídos vocês estão, mais próximos vocês ficam. E se vocês ficam mais próximos, a distância entre vocês diminui. É a mesma coisa que eu estou tentando mostrar para você aqui no raio. Quanto maior a quantidade de prótons e elétrons, mais próximos essas cargas vão estar. E se elas vão estar mais próximas, elas vão ter um raio atômico bem menorzinho. A distância que separa elas vai ser muito menor. E se a distância que separa elas é muito menor, o raio atômico decresce. Olha o magnésio, ele não tem 12 prótons e 2 elétrons. Olha o cloro, não tem 17 prótons e 17 elétrons. Aqui eu não tenho mais carga. Se aqui eu tenho mais carga, eu tenho mais atração. E se eu tenho mais atração, eu tenho uma menor distância. Isso confirma pra gente que o raio do magnésio é maior do que o raio do cloro. E qual foi o critério que eu utilizei para chegar a essa conclusão? Eu percebi que se as espécies apresentam o mesmo número de camadas, o aumento do número atômico provoca um aumento da quantidade de cargas. E quanto maior a quantidade de carga, menor vai ser o raio atômico. Muito fácil, muito simples, muito prático de se entender. 2 critérios importantes para diferenciar o raio atômico de espécies. Primeiro, quantidade de camada. Quanto maior a quantidade de camadas, maior o raio atômico. Se eu tiver espécies com o mesmo número de camadas, eu tenho que pensar em quê? No número atômico. O aumento do número atômico provoca um aumento da quantidade de cargas, isso provoca um aumento da atração e uma diminuição do raio atômico. Assim, o raio atômico vai aumentar como na tabela periódica. Muito fácil. Quanto mais camadas, maior o raio. Então, o raio atômico na tabela periódica, ele cresce para baixo. E como o raio atômico cresce nos períodos, se eu tiver espécies que estão no mesmo período, como o raio atômico vai aumentar? O raio atômico aumenta inversamente proporcional ao número atômico. Então, esse raio cresce para cá. Não é à toa que o elementozinho que está aqui, que é o frâncio, é o elemento de maior raio atômico. Tranquilo? Existem outras 2 coisas muito legais que eu quero falar para você sobre raio, mas eu vou falar no próximo quadro. Passa aí. Outro ponto muito importante sobre essa propriedade periódica é o raio iônico. O raio envolvido nos íons, nas espécies capazes de perder ou ganhar elétrons, dos cátions ou dos ânions. Eu vou falar de forma separada para você. Vou começar falando dos cátions. Preciso que você lembre que os cátions são espécies que perdem elétrons. Então, os cátions
perdem elétrons. E ao perder elétron, eu consigo perceber uma coisa muito interessante acontecendo. Olha o sódio no estado fundamental. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Esse átomo de sódio no estado fundamental, quando ele perde um elétron, ele está se transformando no cátion monovalente. E se ele se transforma num cátion monovalente, ele precisa perder o elétron mais externo ao núcleo. Nesse caso, ele vai perder o elétron da terceira camada, ficando desse jeitinho aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Conseguiu perceber a diferença? Você conseguiu enxergar que o sódio aqui, ele tem 3 níveis de energia, enquanto aqui ele vai ter 2 níveis de energia? Se aqui eu tenho menos camadas, é porque eu tenho um menor tamanho. Então eu posso garantir que o raio do sódio é menor do que o raio do sódio no estado fundamental. O raio do cátion sódio é menor do que o raio do sódio no estado fundamental. Conclusão, o raio do cátion é menor do que o raio do átomo neutro. Tranquilo? Então, comparou um cátion com um átomo neutro, o raio do cátion vai ser sempre menor do que o raio do átomo neutro. Agora, olha os ânions. Olha as espécies que ganham elétrons. Eu tenho flúor 9, então ele é 1s2, 2s2, 2p5. Esse flúor 9 vai se transformar em fluoreto, em F-, em uma espécie que ganha um elétron. Quando ele se transforma numa espécie que ganha um elétron, esse elétron vai entrar aqui, no subnível mais energético. Então ele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Não teve mudança no número de camadas, então fica mais difícil de você enxergar o que está acontecendo. Para isso eu quero que você pense o seguinte. Eu tenho aqui, na camada de valência, 7 elétrons. Beleza? E esses elétrons estão o mais distantes possível para que a repulsão entre eles seja também a menor possível. Quando eu coloco um novo elétron, esses elétrons ficam incomodados. É igual quando você está numa festa e chega uma pessoa que você não gosta, chega aquela pessoa que você tem ranço. Você quer ficar perto dela? Não quer, você quer ficar o mais distante possível. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Eu tinha 7 elétrons numa camada. Um novo elétron chegou e os elétrons não gostaram. Então o que o átomo faz para resolver esse problema? O átomo expande, porque o átomo expandindo ele mantém a distância entre esses elétrons. E se o átomo expande, se provoca que uma expansão, significa que o tamanho do fluoreto passa a ser maior do que o tamanho do flúor. Então existe aqui uma expansão do átomo para que haja manutenção da distância entre eles para que a repulsão seja mínima. Conclusão disso tudo, o raio do ânion é maior do que o raio do átomo no estado fundamental. Beleza? É isso que eu quero que você entenda sobre o raio iônico. Eu quero que você compare o raio de um cátion, o raio de um ânion, ao seu átomo no estado fundamental. Não sei se você percebeu que tem uma coisa interessante acontecendo. Você tem aqui o sódio com 10 elétrons e o fluoreto também com 10 elétrons. Você tem duas espécies chamadas de espécies isoeletrônicas. Espécies isoeletrônicas são espécies que têm a mesma quantidade de elétrons na sua eletrosfera. E aí eu tenho a mesma configuração eletrônica para a camada de valência. E se eu tivesse que comparar o raio desse carinha com esse aqui, o raio do cátion sódio com o ânion fluoreto, quem teria o maior raio? Aí você tem que pensar no seguinte, se eu tenho a mesma quantidade de elétrons, a mesma configuração eletrônica para esses átomos, é porque o número de camadas é o mesmo. E o que vai interferir nesse processo? A quantidade de cargas. A quantidade de elétrons não é a mesma? Então pensa no número atômico. A espécie que tiver o maior número atômico vai conseguir atrair mais esses elétrons. E se atrai mais esses elétrons, os elétrons estão mais próximos do núcleo. Logo, quando você compara o raio de espécies isoeletrônicas, nunca esqueça que o aumento do número atômico provoca um aumento da atração. E quanto mais atraído eu estou,
mais perto eu fico, então menor vai ser o raio dessas espécies. Se eu tenho um raio menor, eu posso dizer aqui que quando eu comparo o Na+, que é o cátion sódio, com fluoreto, como aqui eu tenho 11 prótons e aqui eu tenho 9, o raio do fluoreto é maior do que o raio do Na+. 11. Show de bola? Tranquilo? Foi fácil, né? Nem foi tão complicado. Eu tenho certeza que agora você já está sabendo tudão sobre raio atômico. Eu fico muito feliz de você ter ficado aqui comigo. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve logo para você não perder nada e ative o sininho e deixe um amei, um gostei, um comentário, tudo que você quiser para a gente continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Se você ainda não segue o Instagram do Química do Poder, não perca tempo, corre logo lá, porque lá a gente também tem muita coisa importante sobre química e sobre diversos vestibulares. Um beijo grande, te espero aqui na próxima. Tchau!